Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou continuar a série na qual eu discorro sobre cada um dos capítulos dessa obra aqui, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. E então, se você ainda não viu os vídeos passados aqui, ou inclusive os vídeos de toda a série dos prolegômenos, abordando a vida intelectual, o trabalho intelectual, etc., eu recomendo que os veja, mas principalmente o desse livro, porque para entender o vídeo de hoje seria interessante que você também visse os outros capítulos. Não que não dê para entender, mas seria interessante por causa que, principalmente ali no do prefácio e do prólogo, eu discuto sobre o problema principal do livro, que é o niilismo, né, que o Giovanni Reale vai abordar. Também não deixe de conferir a descrição aí do vídeo, porque os livros dos prolegômenos estão quase sempre em promoção, então não custa nada dar uma olhadinha se estiver em promoção, aí você já vê de pegar. E, bom, vamos pro capítulo de hoje, né, que é o capítulo 7, que se chama O Esquecimento do Amor, Platão e o Sentido do Eros. E bom, já como visto até o momento, né, já que o niilismo é o problema fundamental, a raiz fundamental sobre qual todos os problemas modernos estão fundamentados, não é de se admirar que, tendo o niilismo destruído a beleza, destruído a justiça, destruído o respeito dos homens uns pelos outros, destruído o respeito, a submissão à verdade, não é de se admirar que também destruiria o amor, né? Que, segundo Reale, inclusive, é um dos aspectos mais reveladores da essência do homem. Então, o niilismo também fez o papel de destruir o amor. E bom, como de costume, no começo do capítulo, Reale coloca umas passagenzinhas do Nietzsche, às vezes diagnosticando o problema que ele vai abordar e às vezes do lado do problema, como é na ocasião aqui presente. E eu não vou comentar muito sobre, mas é basicamente o Nietzsche defendendo a posição de que o amor seria um sutil parasitismo, que ele fala, né? É só uma pessoa buscando o benefício próprio a partir de outra pessoa, né? O domínio sobre o outro em favor do próprio prazer, do próprio benefício. E isso é obviamente uma besteira, né? Não é à toa... Não querendo ser uma pessoa, não querendo fazer um comentário extremamente ruim nesse sentido, mas não é à toa que o Nietzsche ficou solteiro e foi frustradão a vida inteira, né? Se quiser saber como que era o pensamento dele acerca dessas coisas, se você lê o Humano Demasiado Humano, tem uma parte aqui que é só sobre mulher e o Nietzsche é muito frustrado com isso, então já dá pra entender basicamente a noção de amor dele. E bom, se você quiser, antes do capítulo aqui do Reale, se você quiser alguns autores para poder falar melhor sobre amor, ó, o C.S. Lewis nos Quatro Amores fala muito bem, com muito mais propriedade que o Nietzsche, e também o Shakespeare, eu não estou com os livros aqui porque eu deixei do lado da minha cama, mas o Shakespeare praticamente toda a peça, todos os sonetos, tem vários, então só sobre amor, então são autoridades muito melhores. Aliás, até respondendo isso do Nietzsche, em que ele fala sobre o amor ser um sutil parasitismo, no capítulo sobre o Eros, que aqui seria o amor apaixonado para o C.S. Lewis nesse livro, é um pouquinho diferente do sentido do Eros que o Platão fala aqui, que eu vou discutir hoje, então depois eu faço essa diferenciação. Mas no capítulo do Eros, o Lewis ele fala isso, né? Seria bobagem você pensar, é uma besteira completa você pensar que o amor por uma pessoa, o amor apaixonado por uma pessoa é simplesmente querer o benefício próprio em favor dela, né? Ele fala um negócio bem interessante, ele fala que nenhum homem jamais quis o abraço da mulher amada simplesmente porque calculou na sua cabeça que ele seria mais prazeroso do que o abraço de todas as outras mulheres. Isso aí é insano, é loucura. O Lewis até diz depois, no decorrer do capítulo, que, na verdade, um sinal dos amantes é quererem ficar juntos, mesmo se isso significar uma tristeza maior para os dois, né? Seria besteira você olhar para duas pessoas que se amam e falar, sua vida vai ser miserável, e vocês só vão ficar tristes se vocês ficarem juntos. Eles não estão nem aí pra isso, né? Porque é próprio do Eros amar a pessoa pelo que ela é. E, bom, aí já puxando o gatilho aqui pro capítulo do Reale, isso é um dos efeitos, isso é uma das noções que se perdeu na atualidade, né? O amor pelo que a pessoa é. E, inclusive, aí já puxando aqui literalmente a primeira coisa que ele vai falar sobre, que é o sexo substituiu essa noção do amor, né? Na verdade, hoje, teoricamente, o Nietzsche não só incorporou essa posição, como ele também diagnosticou o problema apresentando ele aqui, né? Porque meio que hoje o amor está sendo cada vez mais reduzido a essa noção de buscar um prazer próprio a partir por meio de outra pessoa, né? Então o sexo como substituto do amor nesse sentido. E ele até diz aqui que isso, na verdade, seria uma forma de tentar suprir o vazio deixado em nós pelo esquecimento do amor,
Só que isso é até uma forma bem bonitinha de colocar, porque dá a impressão de uma tentativa legítima de preencher esse vazio, né? Quando na verdade não, e inclusive já caminha e já caminhou em grande parte para um problema ainda pior, que é como ele próprio vai expor aqui nas próximas linhas, porque a sociedade consumista atual fez o papel de transformar o sexo em mera mercadoria, né? E isso causa algo que, nos termos dele, é interessante. Eu achei o jeito que ele coloca isso interessantíssimo, porque ele coloca como o homicídio do Eros. E ficaria até interessante se ele colocasse o suicídio do Eros, porque o próprio prazer físico se perde e se destrói a partir do momento que ele se torna escravo da ditadura do mercado, da ditadura do lucro, né? E nesse sentido, ele destrói a si próprio, ele se perde. Porque ao ser transformado em mero produto para servir um vício consumista, o Eros enterra a si próprio. E ele se enterra incessantemente e constantemente, na medida em que produtos, após serem consumidos, acabam e você precisa criar outro. E nesse sentido, você vai matando o Eros infinitamente, incessantemente, né? E, bom, qual que é o remédio, qual que é a cura para essa doença da alma que a gente vive hoje, que o Reale vai dar aqui pra gente? Basicamente, como de costume, ele vai puxar para Platão, né? E principalmente os diálogos do Banquete do Fedro, que discutem exatamente isso. E de início, é importante a gente entender o que é o Eros, né? Porque imagino que a maioria das pessoas aqui já tem a noção de que é um tipo de amor, mas a natureza desse Eros vai explicitar um pouco melhor o que ele é e qual que é o verdadeiro valor dele. Então eu vou ler algumas passagenzinhas aqui do Reale para deixar isso bem claro. Ele diz aqui na página 164. O Eros é um daimon que, segundo a nota de rodapé, nas religiões politeístas é um gênio ou espírito, benéfico ou maléfico, de natureza quase divina. Então, o Eros é um daimon que busca coisas belas e boas, porque ao mesmo tempo é privado delas, mas sua própria natureza sente o desejo irrenunciável de alcançá-las e possuí-las. Em si, o Eros não é belo nem bom, mas nem por isso é feio e mau. O Eros é antes um intermediário entre o belo e o feio, o bom e o mal. Eros é uma espécie de elo que liga o todo a si mesmo, vinculando o divino ao humano. Legal isso, né? Ou seja, o Eros, ele é esse elo, esse intermediário que busca coisas belas e, consequentemente, leva ao bem. E ele não é nem humano, nem divino, ele é, na verdade, esse elo que vincula os dois. E é muito interessante porque, segundo Reale, é justamente na dimensão do belo que o Eros vai desenvolver esse bem. E aí ele vai botar aqui uma coisa interessantíssima, que é provavelmente a parte mais legal do capítulo, que é a escada do amor em Platão, que leva à beleza absoluta. E eu vou tentar descrever aqui porque é muito interessante. Ele diz o seguinte: o Eros, contemplando a beleza dos corpos, percebe que há algo comum entre eles, e passa a admirar isso, que é na verdade algo comum que todos eles refletem, a beleza, essa beleza em comum. E aí, depois de admirar os corpos, ele percebe que, na verdade, a beleza das almas é maior que a dos corpos, porque amar uma pessoa é amar a sua alma e não amar o seu corpo. E partindo da beleza das almas, ele passa a admirar e contemplar a beleza das realizações humanas, das leis, das virtudes e etc. E ele faz isso até ele chegar à fruição da beleza absoluta por si. E é interessantíssimo, porque se você, aliás, está até bastante conectado com o vídeo passado, não cabe a discussão aqui, mas isso acaba levando ao bem também. Com essa contemplação da beleza gera virtudes no homem, né? A partir do momento em que ele tenta se ordenar a elas, né? Vejam o vídeo passado que vai ser bem interessante. E também há, em conexão com essa noção de Eros, a doutrina de reminiscência do Platão, que, segundo o Reale narra, é a ideia de que, originalmente, as nossas almas possuíam asas e nós vivíamos no mundo dos deuses, contemplando as formas puras, o mundo das ideias e da verdade. Só que nossas almas perderam as suas asas e, ao caírem no corpo, elas acabaram se esquecendo de tudo. Só que há uma espécie de saudade no homem dessa visão originária que estimula a alma dele e faz ela revestir-se quase como que de um impulso que busca voltar às origens e reganhar as suas asas, né? É esse que é o sentido geral do Eros. É uma força que busca contemplar e almejar cada vez mais as coisas mais elevadas. E nesse sentido também dá para falar da expressão do Eros no amor apaixonado, que estranhamente o Reale não colocou nesse capítulo, mas no próximo. Só que eu resolvi puxar para cá porque é muito conveniente falar disso aqui, né? E visto o assunto. Mas qual que é esse sentido, essa expressão do Eros no amor apaixonado?
Basicamente, segundo o Reale narra em Platão, há um mito de que, no princípio, os homens eles eram completos e autônomos. Só que Zeus resolveu dividi-los, e criando assim duas metades. E o amor apaixonado seria esse desejo incessante de uma metade ao buscar a sua outra metade, para que assim as pessoas se unam novamente e se tornem uma só, e recuperando a unidade original, né? E tornando-se um só, não apenas tendo em vista essa completude própria, mas também tendo em vista buscar o bem por si, mas isso vai ficar mais claro no próximo capítulo, eu acho. Não dá para discutir tudo aqui nesse sentido. Mas isso também explicita como que sempre está conectado ao Eros essa noção de impulso, essa noção de desejo incessante, um almejar sempre pelas coisas boas, pela unidade, por aquilo que é elevado. E bom, é isso que eu tinha para abordar desse capítulo aqui. Ele é bem curtinho, ele tem só 9 páginas, então acho que eu até falei demais, mas o sentido geral dele é muito claro, né? Nós devemos parar de matar o Eros, inclusive parar de incessantemente matar ele nessa lógica consumista e retornar ele à sua posição original, que é, na verdade, esse impulso que nos leva à unidade, que nos leva a contemplar e buscar cada vez mais as coisas belas e elevadas. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!